Vamos lá então, estava com saudade já de vocês, com Sextou na Assembleia Legislativa. Eu sou Benhur Ferreira, gerente da Escola do Legislativo, muito bem acompanhado, né? Karine Cortez, tudo bem, Karine? Olá, Benhur. Bem-vinda. Obrigada a todos. Nós estamos aqui representando a Rádio Assembleia, né? Que também retransmite esse programa maravilhoso aqui que é do Sextou na Lemes. Obrigado. E só para a gente reforçar que você não viu nenhuma edição nossa, só procurar o que é o Sextou na Assembleia. O próprio nome já diz, né? A gente quer aproveitar a sexta-feira para discutir temas do nosso dia a dia, cotidiano, né? Da nossa existência, enfim, né? Essa é a ideia do Sextou, qualidade de vida. E hoje está imperdível o nosso programa. Você está acompanhando, né, o Setembro Amarelo e a gente abriu para discussão, conversei com a Karine até que sugeriu também que a gente discutisse a questão do suicídio. E para isso a gente convidou uma profissional da área, ela que é psicóloga, tem mestrado em psicologia, Lígia Burton Ferreira. Tudo bem, Lígia? Bem-vinda. Tudo bem. Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Karine, quer começar ou quer que eu comece? Posso começar. Então, por favor, Karine, faça as honras da casa. Bom, Lígia, é uma pergunta que acho que está no ar, bem atual, né? Se essa pandemia da Covid-19 aumentou o índice de suicídio? Bom, sim, tem um maior registro de casos por causa da pandemia. Mas se a gente for fazer uma discussão mais ampla de talvez as razões, é porque a pandemia traz fatores de risco, que antes já eram de risco também para o suicídio, como o isolamento, estar mais só, não poder ver quem a gente gosta, não ter muitas ações sociais ao redor. Então causa essa sensação de centramento, né, disso de que a gente está muito isolado e não encontra muito sentido para viver, né? Aí também, obviamente, tem o fator de que se eu saio de casa, tem um vírus aí que pode me matar. O medo, né? O medo. Então, como que eu vou fazer esse enfrentamento e continuar vivendo? Será que vale a pena continuar vivendo se lá fora está tão perigoso? Foram coisas que foram chegando no consultório, né? Algumas pessoas me disseram também que o fator de você viver mais consigo mesmo na pandemia trouxe isso também, porque as pessoas estavam tão aceleradas, de repente elas tiveram que parar e aí começaram a ouvir, né, de si, as vozes de dentro. Isso também pode ser? Pode. O suicídio ele é multifatorial, né? Então não seria só pela pandemia, nem só pelas questões que a pandemia trouxe. Mas sim, se eu fico mais tempo em casa, sozinho, isso não significa que eu tinha muito mais tempo livre, porque também a gente ouviu muitas pessoas falando que estavam mais cansadas, se sentiam mais sobrecarregadas. Quem tem filhos, com as escolas, ou mesmo trabalho, porque daí não tem essa fronteira, né? Aqui eu saio do trabalho, vou para casa. Mudar de ambiente, né? Mudar de ambiente. Então, mas sim, muita gente foi fazer terapia após a pandemia, dizendo isso, que já ficavam em casa e viam que tinham questões ali que precisavam ser olhadas, elaboradas. Lígia, não tem a ver diretamente com o tema, mas claro, tudo tem relação, mas o trabalho em excesso, a atividade em excesso é uma forma de fugir dessas vozes que a Karine falou, né? Pode ser. Uma possibilidade que isso... Pode ser uma possibilidade. A gente pode estar trabalhando muito para não ter que lidar com questões nossas, internas. Questões pessoais. Sim. Sim. Mas eu acho que a gente vive em uma sociedade que também cultua o trabalho em excesso. Né? Cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, até tem piadas, né, de que se você trabalha menos de 10 horas por dia, você não é muito bem visto. Exatamente, você não trabalha o suficiente. Tem uma admiração por quem trabalha muito, né? Por quem produz muito, e faz sentido com a sociedade que a gente vive. E aí outros aspectos da vida, né? Acabam que não pode ser ficando de lado. Como lazer, como... Sim. Mas tem um filósofo que eu gosto muito, Luc Ferry, ele faz uma reflexão dizendo que nós somos os únicos animais que morrem, sabem que morrem.
Então, essa questão da morte, da consciência da finitude, como é que se relaciona com a questão do suicídio, já que também a morte, independente de ser suicídio ou não, é um tabu na nossa sociedade? Como é que a psicologia, vocês têm trabalhado essa questão da gente aceitar que a gente, quem a gente ama, enfim, nós somos passageiros? Como é que a gente lida com essa finitude nossa? É uma grande pergunta. Eu acho que é algo muito singular, cada pessoa lida de uma forma. No geral, na sociedade, nós temos muita dificuldade de falar sobre a morte, sobre a nossa existência, porque isso provoca angústia e algumas pessoas tendem a acreditar que a angústia é algo ruim, é negativa, lidam mal com isso. A gente vê as crises de ansiedade, né, crise de pânico. Mas, no fundo, a angústia ela é importante. E ela está presente em todos nós. Em algum momento, todo mundo sentiu angústia. E seria importante que a gente tivesse coragem, se deparasse com isso, né, pudesse pensar sobre isso, transformar esse afeto, porque é um afeto muito potente. Mas a gente busca, e eu não sou contra isso, a gente busca em muitos lugares explicações sobre a nossa existência, seja na religião, enfim, e na filosofia, na ciência, na psicologia. Estamos o tempo todo tentando buscar explicação, né? Buscar o sentido. Buscar um sentido. E, bom, se a gente for olhar pelo ponto de vista da psicanálise, não necessariamente isso tem uma resposta. Né? E você, antes aqui a gente estava conversando, né, Benhuri, você estava dizendo que o suicídio não é a morte em si, né? Queria que você explicasse um pouquinho isso, que ele é todo um processo, né? A pessoa às vezes não morre, mas está se matando aos poucos. Como é que você poderia explicar isso? Acho que o que eu estava tentando dizer é que o suicídio, quando a gente vai falar de suicídio, lesão autoinfligida, não é só o ato de se matar. Tem um processo que também nós consideramos fatores de risco, como a ideação suicida. Então, na clínica, a ideação suicida. Na clínica, idealizar, pensar em morrer. Tá nesse sentido. Ficar pensamento constante na morte. Isso. Tem pessoas que admiram, que ficam vendo sobre a morte, que ficam pensando sobre a morte, pensando na própria morte, inclusive. Mas se a gente for pegar lá na cartilha do Setembro Amarelo, feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, eles vão trazer que a ideação suicida já é um fator de alerta. Então, aquele paciente que já chega falando, né, que não está muito bem, que não vê sentido em viver, já é um paciente em que a gente vai prestar atenção e ficar atento. Então, não é só o ato, é um mito dizer que quem tenta uma vez não vai tentar de novo, é o contrário, né? Que quem fala não vai fazer. Quem fala não vai fazer, exatamente. Né, que fala isso. Ou que é para chamar atenção. Nada disso é verdadeiro. Não pode ser ignorado, né? Mas, Lígia, deixa eu colocar um ponto, depois a gente vamos retomar essa questão desses sinais exteriores para quem está. Mas para quem está nos acompanhando agora e tem pensamentos suicidas, o que você diria para essa pessoa? Depois eu quero para a gente tentar identificar no outro, mas em você mesmo. O que a pessoa procurar terapia? Como é que ela diferencia algo que, digamos assim, todos nós temos crise de sentidos, às vezes, né? Karine já falou de crise de sentido, como né? é que eu entendi o que você quer dizer. Como é que eu, por exemplo, posso identificar algo em mim mesma sem que o outro precise me dizer, olha, você está com sintomas e sinais. Eu acho que normalmente quem está passando por um grande período de sofrimento sabe que está passando por um período de sofrimento, porque a gente perde o desejo de fazer coisas que antes nós gostávamos muito. E a gente vai se isolando, vai ficando com muita vontade de ficar na cama. A gente escuta muito relatos assim, né? Eu não tenho vontade de acordar, não tenho mais vontade de trabalhar, de ficar com pessoas que eu amo e que antes eu gostava, atividades que eu gostava eu não gosto mais, a vida não tem mais muito sentido. As pessoas, no geral, elas tendem a ter uma certa consciência de que estão passando por um período de sofrimento. A questão quando o suicídio surge, é que parece que essa é a única opção. Eu preciso sair desse sofrimento, né? E aí a morte, ela vem como... É bem difícil ouvir pessoas dizendo que, de fato, querem a morte.
elas gostariam de ter outras saídas, só não as encontram. Então a morte ela vem como isso, é a saída para que eu me livre do sofrimento. E a tua descrição é muito doloroso, né, Lígia? Esse processo, né? É muito para a pessoa. Sim, mas você me perguntou para buscar ajuda, né? Acho que sim, de buscar terapia, psicólogos, psiquiatras, o próprio CVV, né? O Centro de Valorização à Vida, que tem o telefone, o chat, o e-mail, 188. Eles funcionam 24 horas, é um atendimento muito bom, atendimento qualificado. Eles salvam, né, mais de 1 milhão de vidas por ano. E é muito interessante a forma deles trabalharem, porque eles simplesmente ouvem, né? Então, eu acho isso interessante, porque às vezes a pessoa ela quer apenas ser ouvida, né? Ninguém chegou e perguntou, olha, o que está acontecendo? Me fala, posso te ajudar? E é o que o CVV faz, né? Eu estou aqui, pode contar comigo. Ela até me dá um gancho, essa questão de falar, de ser ouvido, de ouvir. Não é um paradoxo, já que a gente está na era da plena comunicação? Por que a gente tem tanta dificuldade em se comunicar? Por que a gente esconde tanto nossos sentimentos, Lídia? Qual que é a raiz da gente ter 1 milhão de possibilidades e parece que cada vez mais a gente perde a capacidade de dizer da nossa dor? A gente tem vergonha de sentir dor? É uma boa pergunta. Você acha eu acho que a dificuldade é de falar da dor em si, não é nem falar, né, de si, mas eu não sei. Não é um pouco assim com essa coisa do, sei lá, do sucesso, das postagens, aquela coisa que está todo mundo... Mas se você olhar as redes sociais, é só coisa positiva, né, a maioria. Tem um trabalho bem interessante de sociologia, eu confesso que eu não me lembro o nome desse sociólogo, um sociólogo inglês, em que ele vai falar sobre a questão da imagem, né? De que há muito tempo, mesmo antes da era aí das redes sociais, a gente já tinha uma questão com essas múltiplas imagens. Então, quanto mais imagens eu tenho disponíveis para eu me identificar, mais difícil maior vai ficando acentuada essa sensação de que eu não tenho borda, isso que eu falei, né, de descentramento do eu. São tantas as possibilidades que eu não consigo me identificar com nenhuma. E as redes sociais acentuam isso. E há essa sensação de que eu tenho que parecer que eu sou muito feliz, de que a vida ela é ótima, de que o meu trabalho é ótimo. Porque se eu falo que não está tudo bem, eu estou falando de um fracasso. Né? Se eu falo que eu não sei quem eu sou, você está fracassado. Né? Mas assim... Tanto que eu acho que uma coisa importante é que se alguém te procura para dizer que está em sofrimento intenso, ao invés de dizer para essa pessoa, não faz isso, a vida ela é maravilhosa, olha o que tem de bom por aí, né? Isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Porque no fundo... Ela não está enxergando isso. Né? E não necessariamente é tão maravilhosa assim, né? Tem sofrimento, tem coisas difíceis mesmo. Acho que a melhor postura que alguém pode assumir diante de alguém que está sofrendo é de escutar. Escutar, acolher, né? E dizer... Sem julgar, sem julgar, exatamente. E de dizer... Mas, Lígia, vamos problematizar, porque falando assim, o fato é que a gente aprende a ser humano um com os outros, né? Sim, nós somos seres, né, de intersubjetivo, enfim. E querendo ou não, a gente atua através de parâmetros. De parâmetros. Sim. E é muito difícil ser indivíduo, né? Porque você sempre está se comparando, seja na questão material, na questão do jardim, da casa do outro, do carro, estou falando de coisas do corpo, sempre a gente tem Como é que a gente lida com a nossa singularidade? Por que é tão difícil você ter a régua em você mesmo, ou pelo menos se compreender com as suas fraquezas e suas fortalezas, né? Porque essa dificuldade nossa de respirar e falar aquele negócio, né? A dor e a delícia de ser o que é. Acho que é a frase do Caetano, né? Se eu for falar de psicanálise, a grande proposta da análise é a gente fazer essa travessia, né? Essa travessia de que a gente tem que ser alguém de acordo com esse encontro com o outro. Me explico.
É bom explicar, que não tô... O Lacan ele vai falar do estádio do espelho, né? Que então, bem, toda a nossa constituição subjetiva vai se dar a partir do encontro com o olhar de alguém que cumpre aí a função parental. Nem vou falar a função materna, porque pode ser um homem, né? E aí, bem, a partir dessa constituição, eu vou criando uma ilusão de mim mesma. Eu preciso ser a Lígia psicóloga como este alguém algum dia idealizou. Ir abrindo mão dessas idealizações que alguém algum dia fez sobre mim é o processo que a gente vai fazendo ao longo da vida, pela adolescência, por isso que a adolescência é esse momento tão difícil, né, de, puxa, eu quero ser outra coisa e não aquilo que os meus pais quiseram para mim. Eu tenho adolescente em casa, eu sei. Eu tenho quase adolescente também, né? Pré-adolescente. E não necessariamente só os pais, porque existe esse outro, esse grande outro, que é a sociedade, né? Então eu preciso ser a Lígia bem-sucedida, eu preciso ser a Lígia feliz, né? Que dá conta de tudo, que a sociedade espera de uma pessoa jovem. Bom, tudo isso são idealizações. E a análise, ela é essa proposta, da gente fazer essa travessia, né, das nossas fantasias e de se dar conta de que, no fundo, o seu próprio eu não passa de uma ilusão, né, de uma ilusão de um outro alguém. Que às vezes quando a gente para pensar, você está vivendo para o outro, não está vivendo para si, né? Se você não tiver um emocional muito bem trabalhado, uma base boa, né? Mas daí você me põe uma questão que eu quero colocar para a Lígia. Como que o masculino e o feminino vivenciam essas questões? Tem dados? Tem Os homens se diferença? matam mais que as mulheres? Sim. Os homens se matam mais? Triplo. O triplo? Sério? Caramba. O triplo. O triplo? Sim. Eu não vou me lembrar exatamente os dados, assim, mas eu acho mas que era o que em torno justificaria isso? Acho que são múltiplos os fatores. Uma coisa importante, o Durkheim, o livro que ele começa lá, se chama Suicídio. E onde ele vai dizer que o suicídio é um fator social. Então, tem questões na sociedade que vão aumentar o índice de suicídio, provavelmente. Tem um monte de fatores, se a gente for pegar aí nessas cartilhas, que seria desemprego, questões de gênero, né? Bom, se a gente olha para o homem, primeiro, ele não busca muito a assistência da saúde, né? Tem um preconceito aí. Tanto que a saúde do homem faz um monte de campanhas tentando atrair os homens a olharem para a própria saúde. E tem um outro fator que é o homem que mostra fragilidade, é um homem fraco. Então, tem um atravessamento do machismo. Criou isso, né? Exatamente. O homem ele não pode demonstrar fragilidade. Ele tem que sempre dar conta. Tem um outro fator interessante, que quando um homem ele apresenta a depressão, é bem diferente da mulher. Não sempre, não vamos generalizar, mas tende a ser diferente. A mulher, ela tem aquelas características bem tradicionais da depressão, né? Da melancolia, de ficar mais triste, mais fragilizada. O homem, ele tende a ficar mais agressivo. Então, a gente vê muitos casos de agressões, homens que agridem, às vezes, a própria parceira, os filhos, e que depois vai se descobrindo que esse homem estava passando por um processo de depressão. E aí ele acaba descontando. Isso. Né? E, de novo, o modelo, né? O modelo de virilidade, o modelo de sucesso que atormenta, né? Atormenta. Mas vamos ainda nessa... Eu queria trabalhar um pouco a questão, a gente está falando quando a pessoa está se sentindo e alguém, aqui voltado para o servidor, para todo mundo, né? Hoje em dia com a internet a gente fala para o mundo, né? A pessoa que está lá trabalhando e ela está sentindo um amigo no trabalho, um familiar, o que ela pode fazer? Essa questão de tocar no assunto, porque às vezes eu já percebi, aconselhar alguém a procurar ajuda profissional, às vezes é quase como uma ofensa, né? Até nós temos aqui uma lei, né, que é de autoria da deputada Mara Caseiro, que é também do Setembro Amarelo e que prevê aí essas discussões, né, um mês de discussão, de debates. Você acha importante, levando em conta isso que o Benhur estava te perguntando, até que ponto é importante você falar, trazer o assunto à tona,
trazer informações, né? Eu acho super importante, a gente estava até falando sobre isso, né, que esse mito de que a imprensa não pode falar sobre suicídio, porque vai aumentar o número de suicídio, ou vai fomentar, né? Exato. Isso é um mito, porque o suicídio é um problema de saúde pública, então a gente precisa falar sobre isso, precisa disseminar informação para que as pessoas saibam o que fazer. Né? Às vezes as pessoas não sabem onde buscar ajuda, com quem elas podem conversar. Então é importante que a gente possa assim disseminar informação, acho que em ambientes de trabalho promover discussões, tem lugares que chamam pessoas para falar, podem ser psicólogos, psiquiatras, médicos em geral. Trazer o tema. Outros profissionais da saúde, porque tem isso também, a gente tem as cartilhas, né, do governo, justamente para que todos os profissionais da área da saúde estejam capacitados a fazer um acolhimento em caso de ideação suicida, enfim, dessa demanda. Lígia, vamos agora pensar em outro contexto, em outro cenário. Ocorreu o suicídio. As pessoas que ficam, como lidar com isso? Como que... Eu já vivi uma experiência muito próxima a mim de alguém que se matou, e a sensação de incapacidade, de previsibilidade, de culpa, como é que eu não percebi a gravidade, como é que lida com essa questão da... E a gente sabe que às vezes... conseguido evitar. Né? A gente sabe que algumas pessoas às vezes deixam alguma coisa escrita, outros não deixam, enfim, como se alguém que está nos acompanhando, tivesse essa experiência, o que você diria para essa pessoa que tem essa sensação de uma certa culpa? Vivencia isso, né? Como é que você colocaria para essas pessoas? É uma situação bastante difícil mesmo, mas como eu tinha dito para vocês antes, tomar cuidado com essa visão que a gente tem sobre alguém que se mata, né, que tira a própria vida. Não olhar isso como um fracasso, mas como um ato humano, um ato que inclusive mostra algo, tem que produzir algo em cima disso, né? Essa pessoa está tentando comunicar alguma coisa. Então eu fico pensando assim, inclusive para a família, né, de não pensar, não ver como uma forma de fracasso, mas de ato. E tem um outro fator de que, no geral, as pessoas, elas avisam, elas falam muitas vezes, o quanto também nós estamos ouvindo. Porque tem isso, não, tá só tentando chamar atenção. Negligenciando, né, aquela mensagem. Isso, as pessoas elas falam, elas avisam e muitas vezes elas tendem a pedir ajuda sim. Quase 100% dos casos as pessoas falaram. E assim, uma pergunta que sempre eu estou ouvindo agora bastante aqui, principalmente em Campo Grande. Por que o alto índice de suicídio em crianças, em adolescentes? O que aconteceu com essa geração? Inclusive, o Mato Grosso do Sul é o segundo estado, né, com maior índice de suicídio, só perde para o Rio Grande do Sul. Bom, acho que sim, tem uma questão social. A sociedade que a gente vive atual, contemporânea, ela é muito difícil para as crianças. Né? Nossos pais, minha mãe pelo menos, eu entrei na escola, eu tinha 6 anos, o meu filho foi para a escola com 3 aninhos, porque eu já estava trabalhando, né? Então, na época, a minha mãe ainda ficava comigo. É diferente, né? É uma sociedade diferente hoje que eu acho que a cabecinha deles não está conseguindo entender, né? E acho que por várias razões, assim. Tem essa experiência do grande centro urbano, de que a gente vai perdendo esse contato com os vínculos familiares, é mais difícil de fazer amizades. Mas como eu atendo crianças e adolescentes, eu venho percebendo um aumento na demanda de crianças que estão um tanto quanto deprimidas. Sim, né? Mas por que isso? É muita informação para eles? É muito Agora, acesso à tecnologia? O que é? É difícil fazer essa afirmação em relação à tecnologia, apesar de terem estudos franceses que mostram que, sim, acesso a qualquer aparelho eletrônico antes dos 3 anos é bem problemático, mas não necessariamente por uma questão de depressão, mas por outras, percepção visomotor, enfim. Mas eu acho que a questão da rede social é isso, essa informação em demasia, né? Isso que eu não dou conta de consumir. É tanto
que eu não consigo, são as múltiplas imagens, né? Vai me causando essa sensação de que eu não consigo construir o meu próprio Quem eu. sou eu? É real, verdade. Olha, infelizmente, vamos ter que interromper. Muito Pelo bom, tempo, né? muito bom. Vocês duas estavam dialogando, eu falei, puxa, que acerto. Primeiro, reforçar para a Karina estar aqui no Sextou. Não era o trabalho dela, eu a convidei e ela prontamente aceitou. Né? A Lígia também foi um acerto e ela nem sabia direito, eu liguei para ela, o que é? Mas aceitou, o que mostra essa disposição, né, de se colocar. E aí, então, agradecer você, Lígia, muito obrigado. Não, obrigada a vocês pelo convite. Depois vamos Imagina, deixar foi o ótimo. endereço do Nós Terapia lá, do grupo que a Lígia faz parte, né, para o pessoal que vai fazer contato, essa coisa toda, né? Sim. Karine, mais uma vez, muito obrigado. Vamos deixar também o número do CVV, CVV. Qual que é o né? número mesmo? É 188. 188. 188 é muito importante. Se você precisar, quiser conversar, é 24 horas, né, 24 Lígia? horas. Então é um canal muito importante para quem está sofrendo de depressão. O trabalho deles é muito bom. Então, eu quero me despedir de você com o Sextou na Assembleia. Espero que tenha valido a pena, que você leia essa matéria, assista essa matéria várias vezes, procura ajuda. E é o desafio, né, de se reinventar, procurar dar sentido para a nossa existência. Enfim, eu fico muito animado quando a gente, na Assembleia, consegue trazer um tema com tanta envergadura, né, Karine? A gente sai daqui E com a uma sensação... pessoa tão boa que fala tão jovem, tão bem uma excelente comunicadora. sobre um assunto tão delicado, né? mas com muita coragem. Sextou na Assembleia Legislativa. Um abraço e até uma próxima oportunidade.